Atendendo apenas à estequiometria do composto, a molécula H2O poderia assumir uma geometria linear. No entanto, aquela molécula apresenta uma geometria angular. Explique porque é que a geometria da molécula de água é angular. Vamos fazer uma pequena revisão sobre a ligação química que nos ajudará a responder a esta questão. Para percebermos a estrutura de algumas moléculas, vamos fazer aqui uma revisão sobre ligações químicas na molécula de metano, posteriormente na molécula de amoníaco e finalmente na molécula de água. O metano tem fórmula química CH4. O carbono apresenta 4 eletrões de valência. O hidrogênio, como se sabe, tem um só eletrão e, portanto, vão-se estabelecer aqui, entre cada átomo de hidrogênio, uma ligação covalente simples, por partilha de 2 eletrões. Um proveniente do átomo de carbono, o outro proveniente do átomo de hidrogênio. Portanto, temos aqui um par de eletrões. Aqui mais uma ligação covalente simples, outro par de eletrões. Aqui outra ligação covalente simples, outro par de eletrões. E aqui outra ligação covalente simples com outro par de eletrões. Ou seja, no total, o carbono fica com 8 eletrões. Ou seja, cumpre-se a regra do octeto, que, como se sabe, a regra do octeto estabelece que os elementos químicos que possuem 8 eletrões na camada de valência têm grande estabilidade química. E é o que está a acontecer aqui com este átomo de carbono, devido ao facto de ele ter partilhado 4 eletrões de 4 átomos de hidrogênio. O hidrogênio, por sua vez, fica com 2 eletrões na camada de valência, no último nível, o que também dá uma estabilidade apreciável, na medida em que fica com a configuração eletrónica de um gás nobre, que é o hélio. Tem 2 eletrões, tem unicamente 2 eletrões. Portanto, há aqui um determinado comprimento médio de ligação, 108,70 picómetros, e aqui um ângulo de ligação, 109,5 graus. Como é que se encontram orientadas no espaço estas ligações químicas? Nós sabemos que entre os eletrões se exercem forças de repulsão. Poderíamos perguntar, então, mas porquê é que a estrutura da molécula é esta e não é uma estrutura, por exemplo, em cruz? Se tentar pegar em 4 canetas e colocá-las em cruz, verificará que se essas canetas simbolizarem um par de eletrões, ainda conseguirá uma estabilidade maior se orientar essas canetas segundo os vértices de um tetraedro. Porquê? Porque essa estrutura, ou seja, orientando essas canetas ou este par de eletrões segundo os vértices de um tetraedro, é essa a geometria que confere uma maior distância entre estes pares de eletrões. Portanto, a configuração em cruz não, poderá ser possível, mas não é estável. Não é estável porquê? Porque o ângulo, então, se a configuração fosse em cruz, este ângulo aqui valeria 90 graus. E, portanto, se é possível fazer com que estas ligações tenham um ângulo de 109,5 graus, então esta é a configuração adotada pela molécula de metano, porque é aquela que lhe confere uma menor energia. Portanto, todas as moléculas tendem para o estado de menor energia possível e, portanto, aqui este é o arranjo espacial destes pares de eletrões que estabelecem as ligações aqui entre o carbono e cada um dos átomos de hidrogênio. Encontram-se então estes pares de eletrões orientados segundo os vértices de um tetraedro regular. Vamos agora analisar a molécula de amoníaco. Como se sabe, é NH3. Mas vamos analisá-la do ponto de vista interessante, ou seja, vamos construir a molécula de amoníaco com base na molécula do metano. E vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, que o núcleo deste átomo de hidrogênio, que é um próton, migrava para o núcleo do átomo de carbono. Deixaríamos de ter 6 prótons no núcleo do átomo de carbono para passar a ter 7. Mas 7 prótons num núcleo é o número de prótons que tem o azoto, ou seja, transformaríamos, entre aspas, o carbono em azoto. Este par de eletrões ficaria lá na mesma. Portanto, estamos a admitir que só o núcleo é que vinha para o núcleo do átomo de carbono. Portanto, um próton vinha para o núcleo do átomo de carbono e o número atómico do carbono deixaria de ser 6 e passaria a ser 7, ou seja, passaríamos a ter azoto.
As outras ligações ficariam na mesma. Que implicações, então, terá esta estrutura? Repare-se que o par de eletrões cá continua, mas agora não estabelece ligação química. É um par de eletrões dito par de eletrões não ligante. E agora sim, temos aqui também três pares de eletrões a estabelecer, cada par, uma ligação covalente simples com o átomo de azoto e o átomo de hidrogênio. No entanto, verificamos que houve alteração nos ângulos de ligação e nos comprimentos médios de ligação. Porquê? Vamos analisar a influência deste par de eletrões não ligante. Qual é a diferença entre este par de eletrões não ligante na molécula de amoníaco e na molécula de metano? É que existia aqui na molécula de metano um próton. Ou seja, este par de eletrões estava a ser atraído, para além de ser atraído pelo núcleo do átomo de azoto, aliás, do de carbono, quando lá estava, também estava a ser atraído pelo próton do átomo de hidrogênio. Mas se nós dissemos que íamos imaginar que o próton do átomo de hidrogênio se ia alojar no núcleo do átomo de carbono, então passou para azoto e este par de eletrões agora já se encontra mais perto do azoto. Porquê? Porque já não tem o próton aqui a atraí-los para cima, entre aspas. Ou seja, este par de eletrões não ligante está mais próximo do átomo de azoto do que este par de eletrões ligantes estava na molécula do metano. Por outro lado, aqui nesta molécula de metano tínhamos 6 prótons no núcleo. Agora, na molécula de amoníaco, tínhamos 6 prótons no núcleo do átomo de carbono. Na molécula de amoníaco, temos 7 prótons no núcleo do átomo de azoto. O facto deste par de eletrões não ligante não estar a ser atraído pelo próton aqui em cima faz com que eles estejam mais próximos do átomo de azoto. E isso vai fazer então que estas ligações aqui, este par de eletrões ligante, este par de eletrões ligante e este par de eletrões ligante, sejam mais repelidos. Se são mais repelidos, então compreende-se que o ângulo HNH tenha, aliás, um valor inferior ao ângulo HCH. E, de facto, na molécula de metano este ângulo é de 109,5 graus, enquanto que na molécula de amoníaco esse mesmo ângulo, esse correspondente ângulo, é de 107,8 graus, ou seja, menor. Por outro lado, se observarmos com atenção, verificaremos que o comprimento médio da ligação CH é superior ao comprimento médio da ligação NH. Porquê? Bom, aqui o argumento é outro. O argumento é que este par de eletrões na molécula de metano está a ser atraído por 6 prótons do átomo de carbono, mas na molécula de amoníaco está a ser atraído por 7 prótons. Portanto, é de esperar que esteja mais atraído, que a força de atração seja maior, seja mais intensa, e, portanto, a explicação para o comprimento médio desta ligação ser inferior ao comprimento médio da ligação CH no metano. Portanto, aqui 101,70 picómetros. A geometria da molécula de amoníaco, como se pode ver facilmente, será uma geometria piramidal. Portanto, temos aqui o azoto num dos vértices e cada um dos átomos de hidrogênio nos outros vértices da pirâmide. E, portanto, será uma geometria piramidal triangular. Vamos caminhar para a molécula da água e vamos seguir o mesmo raciocínio. Suponhamos, por exemplo, que agora um destes átomos de hidrogênio perde o seu próton que migra para o núcleo. Então, o núcleo vai apresentar mais um próton, ou seja, deixará de ser azoto para passar a ser oxigênio. O par de eletrões deixa de ser ligante para passar a ser não ligante. E pelo facto de não existirem aqui o próton, então este par de eletrões também está mais próximo do átomo de oxigênio. Estando mais próximo do átomo de oxigênio porque não está a ser atraído pelo próton, significa que também está mais próximo das ligações OH-OH. Ou seja, estes pares de eletrões ligantes estão a ser muito mais repelidos do que neste caso aqui do azoto, em que só tínhamos um par de eletrões não ligante. Consequentemente, é de esperar que o ângulo da ligação HOH
seja inferior ao ângulo da ligação HNH, tal como este HNH, este ângulo, era inferior ao ângulo da ligação HCH. E cá temos o valor 104,45 graus, enquanto que no azoto era 107,8. O argumento apresentado na molécula de amoníaco para o comprimento médio da ligação HN ou NH é o mesmo para a molécula da água OH. Porquê? Porque agora temos aqui 8 prótons a atrair este par de eletrões, ou este. E por isso, comparativamente com o amoníaco e comparativamente com o metano, é de esperar que o comprimento médio desta ligação seja menor, porque a carga nuclear aqui é de 8 prótons. E cá temos o valor, 95,84 picómetros, enquanto que no amoníaco 101,70 picómetros. Esta maneira de raciocinar é extremamente importante porque ela, de uma maneira lógica, conduz-nos à compreensão profunda da estrutura destas moléculas. Repare-se que a estrutura agora da molécula da água é uma estrutura angular. Está num plano, porque estes 3 pontos definem um plano. E, portanto, é planar angular. Não é linear. E não é linear porquê? Pelos argumentos apresentados até à sua concepção. Por estes argumentos que nós viemos a desenvolver. Repare que é a presença de eletrões não ligantes que obriga estes eletrões a fletir. Poderíamos dizer, então, mas não poderiam estar orientados em cruz? Bom, se se lembrar do início, podíamos ter aqui um par de eletrões ligante, outro par de eletrões não ligante, aqui um par de eletrões não ligante e aqui outro par de eletrões não ligante. Sim, mas estando em cruz não garante a maior estabilidade, porque eles ainda podem estar mais afastados no espaço se se orientarem segundo os vértices de um tetraedro. Aqui já não exatamente segundo os vértices de um tetraedro, mas aproximadamente. Com exatidão temos, segundo os vértices de um tetraedro, as ligações CH na molécula de metano. Para compreendermos, por exemplo, porque é que estas moléculas têm que apresentar ora uma geometria tetraédrica, ora piramidal triangular ou angular, plana angular, vamos ver aqui a molécula do dióxido de carbono e explicar porque é que ela é linear. O átomo de carbono tem 4 eletrões de valência, enquanto que o oxigênio, cada átomo, tem 6. Portanto, eles estabelecem ligações químicas partilhando eletrões de tal modo que cumpram a regra do octeto, ou seja, para que cada um deles fique com 8 eletrões na camada de valência, ou seja, no último nível. Para que consigam fazer isso, vão ter que partilhar 4 eletrões, ou seja, o oxigênio dá 2 para partilha e o carbono partilha 2 com esse oxigênio. O carbono com o outro átomo de oxigênio partilha 2 eletrões e o oxigênio outros 2. Ou seja, se contarmos os eletrões, quer o oxigênio, quer o carbono, quer este oxigênio, ficam com 8 eletrões na camada de valência. É evidente que a distribuição espacial mais estável será aquela que conduz à menor repulsão. E como aqui não existem pares de eletrões não ligantes no átomo de carbono central, aliás só há um no átomo de carbono, então é de prever que os núcleos desta molécula estejam alinhados segundo uma linha reta. E, portanto, a geometria desta molécula é linear. Linear não havendo, então, pares de eletrões não ligantes. Aqui temos noutra notação, em que substituímos um par de eletrões por um traço e temos aqui, então, uma ligação covalente dupla com este átomo de oxigênio e uma ligação covalente dupla com este átomo de oxigênio. Vamos então novamente ao problema. Explique porque é que a geometria da molécula de água é angular. Ora, o hidrogênio no estado fundamental tem esta configuração eletrónica, 1s1. O oxigênio tem esta configuração eletrónica, ele tem número atómico 8, portanto 1s2, 2s2, 2px2 e um eletrão em cada uma das orbitais y e z. Ou seja, para que o oxigênio fique com 8 eletrões no último nível, ele
vai ter que partilhar um destes eletrões com um eletrão de um átomo de hidrogênio e outro eletrão com outro átomo de hidrogênio. Ou seja, a molécula vai ficar com esta estrutura. E porquê com esta estrutura? Como vimos atrás, por causa destes dois pares de eletrões não ligantes que obrigam estes pares de eletrões ligantes a fazer este ângulo entre a ligação H-OH.